Você já sentiu que depois de horas rolando o feed, o seu cérebro fica meio lento, confuso, quase como se estivesse apodrecido? O termo brain rot, ou cérebro apodrecido, foi eleito pela Universidade de Oxford em 2024 como a palavra do ano, porque é exatamente assim como o nosso cérebro tem se sentido ultimamente, com tanto estímulo digital. Não é um diagnóstico médico, mas descreve muito bem a sensação que ficamos depois do uso excessivo de redes sociais. Oi, eu sou Fernanda La Salle e este é o Margens do Caderno, um podcast sobre tudo aquilo que a gente pensa, sente, rabisca, mas nem sempre publica. Aqui eu venho falar comigo e com você sobre o que fica nas entrelinhas da vida real. Eu estava ansiosa pelo episódio de hoje porque já faz um bom tempo, até comentei aqui em algum episódio, que eu perdi a paixão pelas redes sociais, até mesmo por criar conteúdo, e foi assim que nasceu o Margens do Caderno, para eu ter um espaço para ressignificar essa relação com a internet, que eu gosto, que eu acho que é importante, mas que da forma como estava sendo feita ou como eu estava consumindo conteúdo, não estava me fazendo feliz. Eu senti várias coisas relacionadas ao cansaço, à falta de criatividade, a não sentir que nada mais era relevante, que as vidas eram todas iguais e perfeitas, mas principalmente eu senti uma mudança impressionante na minha qualidade de reter a atenção, de ser mais produtiva, de ser mais criativa e realmente me senti o tempo inteiro muito estimulada. O brain rot é um jeito popular de falar sobre algo que a ciência já estuda há muito tempo. O impacto cognitivo que tem o uso exagerado das telas. E não há exagero, porque pesquisas mostram que a dependência de telas pode reduzir a massa cinzenta, principalmente com aquelas áreas do nosso cérebro que têm ligação com o foco, controle de impulsos e tomada de decisões. E esse excesso a gente vê claramente na queda de produtividade, no aumento da ansiedade, falta de concentração e até relações com sintomas depressivos. Ou seja, o nosso cérebro ele não apodrece literalmente, mas o efeito subjetivo é esse mesmo, como se ele estivesse cada vez mais lento, com a capacidade muito baixa de dar o melhor que ele pode oferecer, sabe? E parte disso acontece muito porque as redes sociais elas estão mesmo projetadas para nos viciar. O algoritmo trabalha direitinho para que cada curtida, cada vídeo, cada interação que a gente faz com criadores de conteúdo ou perfis que nós gostamos, deixa aquela sensação de que você precisa mais e que é preciso passar mais tempo ali. De alguma forma, as redes sociais estão informando o tempo inteiro para o nosso cérebro que estamos na busca pela nova dose de dopamina. O problema de tudo isso é que quanto mais estímulos nós recebemos, menos paciência nós temos para tudo aquilo que exige de nós mais atenção, mais concentração, mais decisões e até mesmo mais profundidade. Resultado, nós passamos horas ali vendo o feed, muitas coisas e saímos de lá sem resolver nada ou com pouquíssima coisa que valeu a pena de fato consumir. E é muito intrigante porque as redes sociais elas prometem conexão, mas muitas vezes o que elas entregam de verdade é cansaço. E o mais impressionante é que esses impactos eles não estão só na neurociência. Nós sentimos no dia a dia, as conversas ficam aceleradas. Quantos de nós já perdemos a paciência de escutar as pessoas falando no ritmo normal que elas costumam falar? Eu tenho certeza que vários de vocês estão me escutando ou me assistindo, dependendo da plataforma onde você está agora, no modo acelerado. Quantas conversas do WhatsApp nós escutamos na velocidade 2? E isso começou como um recurso pela falta de tempo ou para acelerar enquanto nós escutamos a pessoa no WhatsApp e fazemos outra coisa, mas é perceptível o quanto nós também estamos acelerados e perdendo a paciência quando estamos ali ao vivo com as pessoas e interrompemos a cada segundo porque não existe a possibilidade no mundo real de acelerar o que ela tem para dizer. Então, nós estamos também atrapalhando ou diminuindo o nosso poder de escuta e de uma escuta consciente e amigável com os outros. Temos também uma dificuldade de atenção, né? Nós começamos uma tarefa e no meio disso entrou o celular,
ou inclusive com o próprio celular, né? Quantas vezes eu ou você já fomos até o celular para ver qual seria a temperatura do dia e passou 1 hora e você nem sabe como você terminou vendo o meme ou a vida de uma pessoa do outro lado do mundo. E outra coisa, gente, que tem sido assim massivo o comportamento, que eu também me policio para diminuir e que eu venho já tratando de melhorar isso, é que nós, como se não bastasse uma única tela, estamos usando várias telas ao mesmo tempo. Qual foi a última vez que você sentou para ver um filme ou uma série na televisão e não estava usando o celular ao mesmo tempo, ou com um tablet do lado, ou trabalhando ao lado no computador? Tem efeitos também no nosso convívio social. São poucas as famílias, casais, amigos que conseguem ou em casa ou sair para comer juntos em que pelo menos metade da mesa não está no celular. É uma sobrecarga de estímulos tão grande que o nosso cérebro não consegue administrar. Chega uma hora que realmente você vai se sentir exausto e o pior de tudo isso é que nós vamos cada vez mais alimentando a nossa mente de estímulos, de repente até nos deparando com conteúdos muito legais, mas só que é tanta coisa ao mesmo tempo que vamos perdendo habilidades sociais, habilidades cognitivas, vamos perdendo paciência, vamos perdendo a capacidade de ser criativos e até de conexões profundas mesmo, naquilo que realmente importa, na vida real mesmo. E esse termo, né, de cérebro apodrecido, ele vem dessa fadiga digital mesmo, que nos últimos tempos tem sido bem coletiva. Eu passei por isso, conversei com pessoas que passaram por isso e tem sido uma tendência, talvez até para você que esteja me escutando. É cada vez mais crescente o número de pessoas desmotivadas a seguir nas redes sociais por vários motivos. Primeiro porque existe mesmo uma superficialidade nos conteúdos como nunca se viu antes, uma desconexão com a realidade de muita gente, que nos leva inclusive a uma comparação constante, né? É até para se pensar, por exemplo, será que a sua casa, a decoração da sua casa, o ritmo da sua casa tem um problema? Será que ela está feia ou inadequada? Ou você passou a consumir tantos conteúdos de decoração ou de casas assim ideais que isso passou a fazer você olhar para sua casa de um jeito que talvez não seja o mais amável ou o mais realista? Será que você realmente é procrastinador, improdutivo, ou será que você está se comparando com pessoas que parecem que levam uma rotina perfeita demais, onde tudo funciona como um reloginho? Será que os seus filhos estão mal criados? Ou será que a educação que você está dando para eles é inadequada? Ou será que você está consumindo muito a respeito de um estilo de educação que parece não se encaixar com o estilo de vida da sua família? Até onde você está se inspirando e se comparando? Tem muito conteúdo bom. Inclusive, eu sou uma das pessoas que se esforça e estuda para trazer conteúdos relevantes para vocês. O problema não está na criação de conteúdo ou necessariamente com os criadores de conteúdo. O problema está com cada um de nós, com a pessoinha que administra o uso do celular, né, que fica do outro lado da tela, porque tudo em excesso faz mal. Então, é como se ao invés de nos nutrir, o feed estivesse literalmente entupindo a nossa mente. E o pior é que esse esgotamento digital, ele tem um viés geracional muito claro. Por exemplo, eu sou millennial e se você é da mesma geração que eu, nós vivemos algo muito interessante que foi justamente a transição do mundo completamente analógico para o digital. Isso significa que nós vivemos o início de muitas redes sociais, inclusive o fim de várias delas. Nós vimos muitas transformações na internet, nas tecnologias. Nós fomos a geração que experimentou tudo isso nascer e exploramos ao máximo, mas realmente ao máximo, tudo que elas podiam nos dar. Nós passamos do Orkut ao Facebook e ao TikTok. Nós passamos de aprender a usar computador a ter que aprender agora como funciona a inteligência artificial. Passamos pela corrente que era compartilhada nos e-mails, até mesmo tendências, uso de filtros.
E os famosos memes. Só que depois de 20 ou um pouco mais de 20 anos consumindo tudo isso de forma exacerbada, a nossa geração começou a sentir esse peso. Parece que não há nada muito novo. O que era muito espontâneo, né, na época dos blogs, dos fóruns, hoje é tudo muito voltado para a performance, em quem entrega mais, em quem faz mais, em números. E a sensação realmente é de fadiga, de vazio, de cansaço acumulado. Porque antes nós até conseguíamos ir para redes sociais para descansar. E hoje saímos mais cansados de lá e com a sensação de que muitas vezes a nossa vida está um desastre. É muito interessante ver que nós, millennials, fomos a primeira geração a viver todo o encanto com a internet e a tecnologia, e agora estamos vivendo a fase do desencanto por ela. É tão assim que, se vocês começarem a analisar, já existem vários movimentos tentando resgatar as pessoas para uma vida mais offline. Você já deve ter ouvido por aí expressões como detox digital, que é aquele dia na semana que você escolhe para não usar as redes sociais, ou aquela hora da semana para não usar redes sociais. Sabe quando há anos atrás instituíram a segunda-feira sem carne? Para que a pessoa desse um passo em direção a uma vida com menos proteínas animais no dia a dia? Pois é, agora o detox digital é um pouco dessa linha que funcionou um tempo, só que para o uso de telas e redes sociais especificamente. Talvez você também já tenha escutado falar sobre o slow content, que é aquele tipo de conteúdo ou a frequência de conteúdo um pouco mais lenta. Eu mesma já fui aquela pessoa há anos atrás que tinha 3 conteúdos diários no feed, mais aparição nos stories, mais vídeo no YouTube, mais isso e aquilo. Era uma frequência insana, insustentável para quem me acompanhava, mas principalmente para mim que produzia. E já faz um tempo, mais ou menos uns 8 meses ou um ano, que eu sou adepta do slow content, ou seja, uma frequência menos intensa, que não tem a obrigação de estar lá diariamente, e sim quando tem algo relevante para contar. Tem também um movimento muito interessante acontecendo, que é o minimalismo digital, onde você controla a quantidade de aplicativos que você vai ter, a quantidade de notificações que você vai receber, tudo isso com a finalidade de ocupar menos do seu HD cerebral, sabe? E existem grandes corporações e empresas que estão estabelecendo leis de desconexão para que as pessoas tenham esse tempo mais intencional no seu dia a dia. Mais do que tendência, eu vejo como uma mudança de valores, sabe? Porque se antes o luxo era mostrar o tempo inteiro o que acontecia na sua vida, as vivências que você tinha, as viagens que você fazia, as coisas que você comprava, hoje o verdadeiro luxo é não precisar mostrar nada. E eu acabei de lembrar aqui o quanto causa um efeito nas pessoas quando você decide mostrar pouco ou inclusive nada sobre o que você está vivendo em tempo real. Eu tenho recebido algumas mensagens do tipo: você tem viajado? Você já não viaja mais? Sim, eu tenho viajado, mas já faz um tempo que eu decidi guardar algumas viagens só para mim, não tenho mostrado com tanta frequência. Eu já vi pessoas dizendo assim: fulana não está mais namorando, e aí eu devolvo com a pergunta: mas quem te falou isso? É que eu não vi a pessoa publicando nada mais, o casal não publica nada. Bom, pode ser que eles tenham terminado, mas já passou pela sua cabeça que talvez eles estejam protegendo o relacionamento? Muito se tem discutido nos últimos tempos, né, sobre a adultização, sobre a proteção às crianças no Brasil, nesse mundo digital. É interessante como as pessoas têm essa dificuldade, pelo vício até, de que se não está acontecendo no digital, não necessariamente não está existindo vida no real. Não é porque não existe um vídeo, um stories ou uma foto que não se está vivendo coisas reais fora das telas. Bom, se bem é uma realidade de que o nosso cérebro, devido ao vício, ele está de alguma maneira apodrecendo, cansado, fatigado, e aí cada um vai poder medir quanto disso é real no seu dia a dia, a boa notícia é que nós temos a nosso favor a plasticidade cerebral, né?
O nosso cérebro, ele pode se recuperar, ele pode aprender coisas novas, ele pode criar novos hábitos, rotinas, ele só precisa, mais uma vez, de um estímulo e, nesse caso, um estímulo que salve ele de todo esse bombardeio de informações que estamos enviando. Vai exigir de nós um pouco de disciplina, mas, por exemplo, limitar o tempo de tela é uma coisa que eu já comprovei que funciona. Inclusive, estabelecer quais são os lugares da nossa casa onde o uso do celular está permitido, né? Aqui em casa, por exemplo, existem alguns setores onde o uso de tela não está permitido e tem feito um bem enorme para nós. Nós já não tínhamos o hábito de ter telas nos quartos, então nós não temos TV no quarto, o celular à noite não fica no quarto, existe um despertador que fica por lá, então são áreas realmente de descanso. E recentemente estamos estabelecendo de não levar o celular para os banheiros, por exemplo. Porque existe também efeitos, gente, no nosso organismo, no tempo que nós passamos ali com o celular na mão, sentado num vaso sanitário. Existem efeitos fisiológicos que podem não ser muito bons para nós, e isso você pode consultar e ler por aí, mas também o tempo que a gente perde lá, inclusive como um refúgio, uma fuga de coisas que não estão bem, sabe? Então, determinar quais são os lugares na sua casa onde eles serão usados, podem acreditar em mim que já ajuda um montão nesse alívio mental. Outra coisa que tem funcionado bastante para mim é criar momentos intencionais de pausa, sabe? As famosas pausas ativas. Eu trabalho de casa, eu faço home office já há alguns anos, então eu instituí momentos de pausa onde eu me levanto, eu faço um alongamento ou simplesmente dou uma volta no quintal ou no condomínio, paro para tomar um chá, simplesmente respirar um pouquinho, voltar. E isso, obviamente, sem o uso do celular. E tem também um movimento muito legal, do qual agora eu sou parte também, que é incorporar hobbies. É muito importante incorporar hobbies, porque assim a gente não fica associando o nosso cérebro de que para se divertir ele precisa de uma tela ou ele precisa de um celular. E é aí que você vê esse movimento ganhando força de habilidades ou hobbies feitos com as nossas mãos. E hoje no Lembrete eu quero te indicar 2 livros muito bons para você pensar aí em como usar o seu tempo de uma outra forma que não seja só no celular e buscando mais informações sobre o assunto. O primeiro deles é o Essencialismo, que te ajuda realmente a colocar no seu dia a dia aquilo que é essencial, como o próprio nome já diz. Como você pode otimizar o seu tempo, como você pode tirar da sua vida aplicativos, tecnologias ou inclusive tarefas que não estão sendo relevantes para você, ou inclusive como você pode ser mais intencional naquelas que você tem que se dedicar. É o famoso menos é mais, sabe? Só que de um jeito científico e muito legal de absorver a informação. Por último, mas não menos importante, este livro incrível que é Geração Dopamina. Quanto as tecnologias e as redes sociais têm feito com que a todo momento nós estejamos buscando a próxima dose de recompensa, seja no celular, através dos jogos, através de apostas online, através de alimentos processados, doces o tempo inteiro, como tudo isso vem de um forte impacto da tecnologia. Esse podcast não é para demonizar as redes sociais nem a internet, também não é uma sentença, é apenas um alerta, é apenas para compartilhar com você algo que eu senti física e mentalmente e que com pequenos ajustes tem melhorado muito a minha vida, a minha saúde, a minha capacidade de socializar, de ser criativa, produtiva e, por que não, de ter um excelente descanso. O nosso corpo não vai aguentar por muito mais tempo esse ritmo absurdo que estamos entregando diariamente. Talvez o próximo avanço digital não seja a velocidade, e sim como incorporamos mais humanidade no próprio ritmo. Então eu quero te fazer um convite. Terminando de ouvir esse episódio, feche o aplicativo, sai um pouquinho das redes, vai fazer algo completamente analógico. E lembre-se que por mais viciante que seja o mundo online, a vida de verdade acontece aqui fora. Obrigada por me escutar nas entrelinhas e a gente se encontra no próximo Rabisco.